Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Nossa aula hoje, ela foi preparada para a gente continuar nosso conteúdo de concentração das soluções, tá? Nós falamos, primeiro, a gente explicou o que são soluções, a classificação das soluções quanto à quantidade de soluto, quantidade de solvente. Falamos lá do cálculo das concentrações iniciais. Aí eu ensinei vocês a calcular a concentração em grama por litro e em mol por litro, certo? Que é a molaridade e a concentração comum. Hoje nós vamos falar do cálculo de um terceiro tipo de concentração. Então, eu não quero que vocês fiquem na cabeça com aquele negócio de concentração é o C. Só porque concentração começa com C, você acha que quando eu peço concentração, eu estou pedindo C, que é a concentração comum em grama por litro. Não. Os três tipos que nós vamos falar são tipos de concentração. Grama por litro, mol por litro e a concentração em porcentagem, que é a que a gente vai falar hoje, ok? Então, vamos junto comigo aqui para a gente poder falar sobre a concentração que nós preparamos para hoje. Então, olha só. Hoje nós vamos falar do título. O título, gente, é uma concentração, igual eu falei com vocês, que é dada em porcentagem, certo? O que o título indica? Então, presta atenção. Nós temos título em massa e temos título em volume, certo? Título em massa e título em volume, ambos, eles querem mostrar para a gente o quê? Eles querem mostrar para a gente a porcentagem referente ao soluto que está presente ali naquela solução. Então, olha só, na hora que eu te falo, é a porcentagem em volume. Então, eu estou te falando quantos por cento da minha solução o volume representa do soluto. Então, se eu virar para você e falar assim, ó, a minha solução, é uma solução de água e sal. E ela tem 60% em volume. O que quer dizer isso? Quer dizer que do volume total dessa solução, 60% corresponde ao soluto. 40% corresponde ao solvente. Se eu te falar assim, ó, a minha solução, ela é 10% em massa de sal. Então, quer dizer que o 10% em massa, quer dizer que da massa total, 10% corresponde ao soluto e 90% corresponde ao solvente. Então, olha só, o título, ele representa, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Ele representa a porcentagem do soluto presente na solução. Essa porcentagem, ela pode ser em massa ou em volume. Então, se eu te falar, olha só, se eu te falar título em massa, eu estou te falando que a porcentagem que eu te dei, ela representa a porcentagem
da massa do soluto. Do soluto presente na solução. Se eu te falar em título, em volume, o que significa isso? Representa a porcentagem do volume. Do volume do soluto presente na solução. Então, você tem que prestar atenção no seguinte. O título na solução, escrevi errado, peraí, solução. Você tem que prestar atenção no seguinte, que o título, ele sempre vai representar o soluto, a quantidade de soluto presente na solução, seja em massa ou em volume. Ele sempre vai estar relacionado com o soluto. Então, como o título representa a quantidade do soluto presente na solução, a gente usa para o título essa letrinha aqui, ó, que é o tal, é o T em grego, tá? O título em massa, então, ó, eu vou ter a massa do soluto presente na massa total, que é a massa da solução inteira. Posso escrever desse jeito, ou posso escrever desse jeito, ó, massa do soluto dividido. O que é a solução inteira? A solução inteira não é soluto mais solvente? Então, eu posso escrever M1 mais M2. Se o exercício me der valores separados de M1 e M2, eu posso jogar aqui. Se ele me falar a massa da solução inteira, eu vou jogar aqui. Ou, se o título for título em volume, vale a mesma relação, gente. Olha só, é o volume do soluto presente no volume da solução inteira, ou eu posso escrever o volume do soluto presente no soluto mais solvente. Mesma coisa, consigo do mesmo jeito, tá? Ou você pode continuar fazendo do jeito que a gente fazia lá, com a regrinha de 3, dá certo do mesmo jeito. Até aqui, todas as fórmulas que nós usamos, eu falei com vocês para vocês fazerem um formulário, guardarem essas fórmulas que são importantes. Mas eu falei também que tem gente que não gosta de decorar fórmula. Quem não gosta de decorar fórmula não tem o menor problema, porque todos esses exercícios podem ser feitos usando o raciocínio lógico lá da regrinha de 3. A única fórmula que você não vai conseguir fazer pela regrinha de 3 é essa fórmula que eu vou te apresentar agora. Ó, concentração comum, que é o C, que a gente aprendeu em grama por litro, é igual a 1000 vezes D vezes o título. Por que você não consegue fazer ela com regrinha de 3? Você está vendo que ela tem 3 incógnitas? Ela tem o C, ela tem o D e ela tem o título. Então, você não consegue relacionar 3 grandezas na regra de 3, apenas 2. Então, nessa fórmula, existe uma relação entre a concentração em grama por litro e o título, que é a porcentagem. Então, se eu te der a concentração em grama por litro, você consegue achar o título. Se eu te der o título, você consegue achar a concentração em grama por litro usando essa fórmula. E você vai se lembrar também que a densidade ela é dada em grama por ml ou grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, esse 1000 está aqui exatamente para transformar esse ml em litro, porque eu não quero que a minha resposta saia em litro. Então, você já pode guardar essa fórmulazinha aqui, ó, do jeitinho que ela está, com 1000, porque a densidade, ela sempre é dada em grama por ml, tá? Então, vamos ver alguns casos aqui para vocês poderem entender como que a coisa vai aparecer, como que a gente vai relacionar um com o outro. Então, olha só.
As massas, respectivamente, de H2, C2O4 e água, então, ó, esse aqui é o seu soluto. Esse aqui é o seu solvente, certo? Que devem ser misturadas para preparar 1000 gramas de solução. Então, é a massa da solução inteira. A massa da solução inteira é 1000 gramas. Com 5% de soluto. Então, ele já te deu o título. Olha, seu título é 5%. Ele quer saber a massa do soluto e a massa do solvente. Então, olha só, se ele te deu o título, você vai usar a fórmula do título. E ele está falando de massa. Então, título em massa é M1 sobre M, certo? O título é 5%. Na hora de você jogar na fórmula, você não vai jogar 5, porque o título não é 5, ele é 5%. 5% é 5 dividido por 100. Então, na verdade, o valor do título é 0,05 na hora de você jogar na fórmula. Aí, depois que você fez isso, você vai jogar. O título é 0,05. A massa do soluto eu não sei, mas eu sei a massa da solução, que é 1000. Então, eu vou multiplicar em x, ó. M1 é igual a 1000 vezes isso. Eu vou andar 3 casas aqui, ó. 1, 2, 3. Vai dar 50 gramas. Então, quer dizer que desse 1000 de solução, 50 gramas é a massa do soluto. Como que eu descubro a massa do solvente? Olha, eu vou fazer 1000 menos 50, que vai dar 950 gramas de água, que é o solvente. Então, acabei de descobrir, ó, 50 e 950. Por isso que a gente vai marcar a letra C. Viram? Então, ele está me pedindo, ó, quando ele me pede a massa do soluto, ele está me pedindo o M1. Quando ele me pede a massa do solvente, ele está me pedindo o M2, que no caso é esse aqui, ó, o M2. Tá? Então, ó, muito simples. Vamos continuar então, ó. Calcule o título em massa de uma solução feita a partir da dissolução de, olha o que ele te falou, o M1, ó, glicerina, 368 gramas de glicerina, te deu a fórmula dela, em 1.600 gramas de água. Então, a água é o M2, 1.600 gramas. Ele quer saber o título em massa. Então, o título em massa, como eu tenho M1 e M2 separado, eu vou fazer M1 dividido por M1 mais M2. Então, vai ficar 368 é o M1, e aqui embaixo vai dar 368 mais 1.600. Então, vai ficar 368 dividido por 1.968. Então, meu título em massa vai ser, ó, vamos fazer essa conta aqui, ó. 368 dividido por 1.968. Não dá 0, aqui. Vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10, 2. Vai 1. 6 e 1, 7. Para 8, 1. 1 vezes 9, 9. Para 16, 7. Vai 1. 1 com 1, 2. Para 3, 1. Certo? Vou colocar um 0 aqui. Deve dar 8 ou 9. Vamos colocar 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, 6. Vão 7. 8 vezes 6, 48. 48 com 7, 55. Para 62, 7. Vão 6. 8 vezes 9, 72. Com 6, 78. Para 81, 3. Vão 8. 8 vezes 1, 8. Com 8, 16. Para 17, 1. Certinho, ó. 0,18.
0,18, para você dar o resultado em porcentagem, o que você vai fazer? Multiplicar por 100. Vai ser 0,18 corresponde a 18% em massa. Então, esses 368 gramas correspondem a 18% em massa. Ok? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem, por favor, essas dúvidas, tá bom? Ó, então, vamos para o número 3. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução? Então, aqui é a massa da solução inteira, ó, 600 gramas. Solução aquosa de brometo de potássio. Com o título, ó, ele te falou o título, 0,25. Tá vendo que ele não te falou em porcentagem? Então, você não vai precisar mudar. Ele quer saber o quê? A massa da água. Então, ele está querendo saber o M2. Então, ó, o título é igual a M1 sobre M. O título é 0,25. É igual a M1 que eu não sei. A massa da solução eu sei, olha, 600. Então, vou multiplicar em X. Então, quer dizer que M1 é igual a 600 vezes 0,25, ó. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 6, 30. 3 vezes nada, 2 vezes nada, 2 vezes nada, 2 vezes 6, 12. 0, 0, 0, 5, 1. Duas casas, cortou. 150 gramas. Eu achei o que eu queria? Não, ele não me pediu M1, ele me pediu M2. Só que agora, para eu achar o M2, o que eu vou fazer? 600, que é a massa total da solução, menos o M1. Vai dar 450 gramas de água. Essa aqui é a sua resposta. Ah, Patrícia, e se eu não quiser fazer por fórmula? Como que eu faço? Ó, como que você faz se você não for fazer por fórmula? 600 gramas de uma solução, olha só. Eu quero saber... qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa? 600 gramas é a solução inteira, representa 100%. 25%, que é o 0,25, são quantos gramas? Olha, você vai descobrir de novo, 150 gramas. Isso aqui é o soluto. E aí você vai fazer a mesma continha aqui, ó, para você descobrir o solvente. Você vai pegar a massa total menos a massa do soluto. Você vai estar descobrindo qual que é a massa do solvente. Ok? Beleza. Vamos para o número 4. Ó. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação local de flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada. Sabendo que a porcentagem em massa de fluoreto de sódio na água é de... Então, ó, já te deu o título em massa. 2 vezes 10 a menos 4%. Um indivíduo que bebe 1 litro dessa água diariamente terá ingerido uma massa desse sal igual a... Ele te deu a densidade da água. Para que ele te deu a densidade da água? Para ele te falar que 1 ml corresponde a 1 grama, ou que 1 grama corresponde a 1 ml. Então, esse volume de 1 litro corresponde, na verdade, a 1 quilo de água, que são 1000 gramas, tá? Não estou falando de título em massa. Então, para eu tirar esse sinal de porcentagem, eu divido por 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. Esse 10 ao quadrado aqui sobe, vai ficar 10 a menos 2. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 6, o título. Eu sei que o título é igual ao M1 sobre o M. Então, ó, 2 vezes 10 a menos 6 é igual a massa do soluto, que é o que eu quero saber, a massa do sal, dividido pela massa total que ele ingeriu. Não foi 1 litro de água, que é a mesma coisa que 1000 gramas.
Então, eu vou fazer 1.000 vezes 2 dá 2.000 vezes 10 a menos 6. Ok? 2 vezes 10 a menos 6 gramas. 2 vezes 10 a menos 6 gramas, ó, vamos andar para trás aqui, ó. 1, 2, 3. É a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Não, desculpa, errei aqui, ó. 2.000 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao cubo. Certo? 2.000. 2 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 6. Então, agora o que a gente faz? Repete a base. Como eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Mais 3 com menos 6 vai dar menos 3 gramas. Certo? Querem que eu repita aqui? Ó, presta atenção. Então, primeiro, para tirar o sinal de porcento, eu dividi por 100. Quando eu dividi por 100, o 2 vezes 10 a menos 4 virou 2 vezes 10 a menos 6. Então, ficou 2 vezes 10 a menos 6, M dividido por 1.000. Quando eu multipliquei, ó, 2 vezes 1.000, 2.000 vezes 10 a menos 6. 2.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 6. Ok? Beleza. Então, vamos mais um, ó. Esse aqui é o que aparece mais, que vocês têm que tomar mais cuidado. Uma porcentagem título que a gente lida muito é de soro. Então, no caso do soro glicosado, por exemplo, que é 5%, ó, tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. O que significa quando a gente vê lá no frasquinho de soro que ele é 5%? Ó, solução aquosa, 5% em massa de glicose. Então, quer dizer que da massa que tem toda dentro daquele vidrinho, 5% corresponde à glicose. Então, é o título dele em massa, 5%. 5% é a mesma coisa que 5 dividido por 100, que dá 0,05. Para preparar 1 quilo desse soro, então a massa total, 1 quilo, são 1.000 gramas da massa total. Quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então, a glicose é o meu soluto. Então, ó, título em massa é M1 sobre M. O título é 0,05. A massa da glicose, que é o soluto, é o que eu estou procurando. A massa total é 1.000. Então, vai ficar 1.000 vezes 0,05, vão dar 3 casos. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que a massa da glicose vai ser 50 gramas. Faz de outro jeito, Patrícia, sem fórmula. Olha só. O 1.000 gramas é o soro completo. Então, ele representa 100%. 5% desse 1.000, X. X é igual a 1.000 vezes 5, 5.000 dividido por 100. Cortou 2 zeros com 2 zeros. Vai dar quanto? 50 gramas. Você também pode resolver dessa maneira, tá? Tanto faz de um jeito quanto de outro, ok? Então, ó, eu quero que vocês anotem no caderno essas atividades que nós fizemos. Anota tudo direitinho, manda para mim. Pega aquele papelzinho que eu falei com vocês especial para fazer o formulário. Anota as fórmulas, principalmente aquela fórmula que eu falei com vocês que não tem relação com, não dá para fazer com regrinha de 3, anota ela, tá? E a gente vai então fazendo as atividades juntos. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que aparecem exercícios com aquela fórmula especificamente. Combinado? Então, ó, qualquer dúvida, eu aguardo o retorno de vocês. Eu vou mandar uma atividade também para que vocês façam, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.